Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é quinta-feira, é bom lembrar que estamos na segunda semana da Páscoa. O Evangelho de João encontra-se no capítulo 3, versículos de 31 ao 36. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus está mostrando a sua superioridade frente aos patriarcas, sacerdotes, juízes, profetas de Israel. Porque todos eles falaram das coisas da terra, porque são homens terrenos. Vieram do pó, ao pó vão voltar. Cada um contou da experiência que fez do Espírito de Deus. A superioridade de Jesus é justamente porque ele vem do alto, ele vem de Deus. Ele não está falando de uma experiência, ele está falando de uma realidade. Ele saiu do Pai. Eu e o Pai somos um. Antes de ser servo, ele é filho de Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Jesus viu. Viu e ouviu do Pai todos os ensinamentos. Nenhum dos patriarcas ou dos antigos profetas testemunharam a criação. Jesus dá testemunho da criação porque ele é o Verbo do qual todas as coisas foram feitas. Patriarcas e profetas falam de Deus olhando para o alto, tentando compreender. Jesus fala de Deus porque vem de Deus, vem do alto e traz o que está no alto, Deus, para aqueles que estão aqui embaixo, os homens. É uma pena que ninguém tenha recebido o testemunho do Filho de Deus. Fecharam os ouvidos, endureceram o coração e tentaram se livrar dele, colocando-o numa cruz. Contudo, aquele que dá testemunho acerca de Jesus Cristo, aquele que crê na filiação divina do Cristo, este atesta que Deus é verdadeiro. Porque Jesus é Deus. Crer em Jesus é crer que Deus é vivo e verdadeiro. João continua: aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. Então Jesus traz consigo a presença do Espírito Santo. E não é porque ele é tocado pelo Espírito como patriarcas e profetas, mas ele foi gerado pelo Espírito enquanto homem no seio virginal da Virgem Maria.
Ele fala a linguagem de Deus porque saiu do Pai e foi gerado pelo Espírito Santo. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. O mundo está debaixo dos seus pés. Tudo pertence ao Filho, porque o Filho pertence a Deus. E quem se entrega ao Filho passa a pertencer também a Deus, porque o Filho nos leva ao Pai. Ele é o caminho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Porque crer no Filho é crer no Pai, é crer no Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. Crer no Filho é crer em Deus. E quem crê em Deus recebe a vida que está em Deus. E para nós, vida eterna é salvação. Por que salvação? Porque a morte não tem poder sobre nós. A morte não nos detém. É só a ponte que nos faz transitar entre a cidade dos homens até chegar à cidade de Deus. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Porque se nós somos salvos, ou seja, se somos coparticipantes da salvação, graças ao sacrifício redentor do Cristo, se você nega o Cristo respeita o seu livre-arbítrio. E o seu livre-arbítrio te joga fora da salvação. Creia, você e sua casa, que Jesus Cristo é o Senhor. Você e sua família serão salvos. Que Deus possa fazer com que a luz da salvação brilhe para você e sua casa. E que a bênção do Senhor recaia hoje sobre vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.